Olá, alunos do Colégio Força Máxima. Eu sou Mariane do Rosário, eu sou professora monitora de Geografia e hoje a gente vai fazer uma revisão aí sobre o módulo 21, que é referente ao Sul, ocupação e desenvolvimento econômico, tá? O desenvolvimento econômico e ocupação da região sul do Brasil. E aí, o módulo 21 da Geografia 2. Então, vamos lá. Bom, gente, como vocês podem ver no slide, a ocupação da região sul, a gente sabe ao longo do tempo que vai estudando, né, que tem uma forte presença do trabalho realizado pelos imigrantes, principalmente imigrantes que vieram da Europa, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí não foi desenvolvido ali um sistema de plantation como foi desenvolvido na região Nordeste. Então, a gente teve ali pouca presença de mão de obra escravizada como força produtiva, uma coisa que também influenciou para a expansão, para a vinda dos imigrantes europeus para essa região. E aí, com a influência dos italianos, dos alemães e dos japoneses também, tá? Que muitas vezes a gente fala só dos italianos e dos alemães, mas tem vários outros povos que vieram também colonizar a região sul. E aí a gente tem também os japoneses também com essa grande influência. Eles vieram mais para o final do século XIX, ali por 1800, e ocuparam efetivamente a região com a forte produção agrícola. Então, eles basicamente foram para desenvolver a agricultura. E com o processo de industrialização, a gente tem a transformação desses produtos originários, principalmente dos setores alimentícios para calçados e produção têxtil. E o imigrante se destacou primeiro como uma mão de obra inicial e foi se estendendo até os seus descendentes. Então, por isso, isso vai influenciando também no desenvolvimento da cultura própria da região sul, que acaba sendo um pouco diferenciada das outras regiões, de acordo com o seu contexto histórico espacial, né? E aí a organização urbana dessa região, ela é principalmente ali organizada entre pequenas e médias cidades e torna ali uma região com um pouco mais de ordenamento no setor metropolitano, ok? Bom, mas nem tudo se iniciou só com a ocupação europeia. A gente também tem aí um pouco da nossa história anterior, que são os indígenas. A ocupação indígena, ela era praticamente ali perto da fronteira, principalmente bem intensa perto da fronteira com o Uruguai por conta do gado, né, da criação do gado, que eles preferem ali terras de campos, né? Então acabava que essa população ia junto com o gado, a população indígena ia junto com o gado ali perto da fronteira do Uruguai. A gente está falando da área dos Pampas, né? Da área dos Pampas do Rio Grande do Sul. E aí isso iniciou a ocupação de terras, com a criação desse tipo de cultura, né, o gado, e muitas vezes acabava se confundindo as fronteiras com a castelhana, né, que a gente tem ali na época, grandes disputas pelo terreno que hoje a gente conhece como Uruguai. Então, quando a gente fala do litoral, já para do Rio Grande, no período colonial, a gente tem o povoamento de casais açorianos, de Açores, né, da galera que vem ali também do Império Português. E isso foi que influenciou a fundação do que a gente chama hoje da cidade de Porto Alegre, ok? Do Rio Grande do Sul. E aí, com a mineração no século XVII, teve o povoamento da cidade, da núcleo ali de Laguna, pelo Estreito Litoral Sul. Para quem não tem a menor ideia do que se trata essa cidade de Laguna, vou só dar um spoilerzinho assim da história nacional, que é onde o Garibaldi conhece a Anita Garibaldi, né? Onde eles se apaixonam e depois vão ali para as lutas de independência, né? Tanto do Rio Grande do Sul com os farroupilhas, quanto da unificação da Itália, que a Anitta depois vai com o Garibaldi para a Itália para lutar pela unificação dos principados. E aí, com o fim do século XIX, a gente tem esses fluxos migratórios que a gente estava falando dos imigrantes, principalmente, que se intensificou muito. Os imigrantes japoneses, imigrantes italianos e alemães, principalmente. E aí teve por conta do quê? De doações de terrenos com os objetivos de ocupação e desenvolvimento da região. Então,
Mas a gente também não pode esquecer que não foi uma coisa tão inocente, né? Porque tentaram sim trazer europeus de uma forma de embranquecer a sociedade brasileira. E tem também outros fatores que influenciaram, por exemplo, a vinda dos alemães para a região sul e também para o Rio de Janeiro, que a gente teve a colonização em algumas áreas da região serrana, como por exemplo Petrópolis, por conta também da nossa história, porque a princesa Leopoldina, ela a Imperatriz Leopoldina depois, né? Ela era de origem alemã, austríaca alemã, então muitos vieram para cá também por conta da influência dessa união com da coroa portuguesa com os descendentes de alemães, né? Que é daquela grande área ali que hoje a gente chama de Alemanha. Bom, e aí esses imigrantes também se estabelecem nas matas e nas serras com a valorização para valorizar a pecuária, tá? Também vem aí para essa atividade pecuária. E os imigrantes eles trabalhavam principalmente em pequenas propriedades, tá? E desenvolviam uma agricultura associada com a pecuária e agricultura de subsistência. Isso dá origem à policultura. E até hoje em dia tem grande influência da utilização da mão de obra familiar, ou seja, toda a produção ela é em volta ali da subsistência da própria família, feita pela própria família. Então são vários núcleos de pequenas e médias propriedades com essa característica da mão de obra familiar. E isso vem até hoje, essa influência. E aí, com o clima mais frio no país, isso tem uma tensão, né, dos imigrantes, principalmente europeus, e os japoneses também, né, que o clima lá também é um pouquinho frio. E aí vem o desenrolar da economia no século XX. E com a migração desses povos, a gente tem as celebrações das tradições até hoje com festas típicas. Como exemplo aí tem a festa da uva e a Oktoberfest, nas imagens aqui embaixo, tá? A festa da uva com o pisoteio da uva para a produção do vinho, né? E o suco de uva também. E a gente também tem outras questões culturais que vão se desenvolver diferentemente do país, né? Como, por exemplo, os costumes alimentícios, né? A culinária. A culinária, ela acaba sendo também um grande fator cultural para todos os lugares do Brasil também. E aí eu trouxe o exemplo do consumo da erva mate, que eles fazem como se fosse um chá e tomam, né, aquele gaúcho, né, toma a erva mate. E aí é um chá bem amarguinho, assim, que a galera gosta de tomar o dia inteiro. Bom, e aí essas atividades, como eu falei, dessas festividades, elas acabam atraindo muitos turistas para essas regiões, principalmente do interior, tá? Isso acontece principalmente no interior. Blumenau e Caxias do Sul é o interior da região sul, mas ali para o litoral, acaba que no verão atrai também muitos turistas por conta da praia, né? A galera quer ir para praia. E aí muitas populações de países que não têm acesso, então até o pessoal mesmo do interior acaba indo para as praias catarinenses para aproveitar o marzão. Bom, e os alemães, eles acabam principalmente se fixando nos vales férteis, tá? E os italianos mais para as encostas. E os eslavos, eles acabam indo para o oeste, viu? Como eu falei, não são só italianos e alemães, também tem eslavos. E os japoneses ficam principalmente no norte do Paraná, tá? Ali na divisa com São Paulo. Tanto é que São Paulo é onde tem a maior comunidade japonesa. Então a gente tem ali a influência, ali os limites entre esses dois estados, eles acabam tendo muita proximidade, acaba também na economia, também na população. Bom, e ultimamente a gente tem uma constante migração do região sul para as regiões centro-oeste e norte, por conta da expansão da fronteira agrícola. Porque, como as produções são médias e pequenas na região sul, acaba que com os seus descendentes ficou um pouco mais difícil de fazer grandes produções, porque acaba tendo a partilha da terra, né? E aí eles acabaram, com essa vontade de produzir e produzir mais,
eles acabam comprando e recebendo terras na região centro-oeste, principalmente ali por décadas de 60, com o governo da ditadura militar, que também teve muita cessão de terras, doação mesmo do próprio governo, com essa tentativa de integrar o território, né? Lembrando do lema do integrar para não entregar. Então, mais um motivo ali para ter essa expansão da fronteira agrícola subindo para a região centro-oeste. E hoje em dia está chegando cada vez mais rápido nas franjas da Amazônia, na região norte, né? E é isso, mesmo com isso, a gente tem alguns, como eu disse, os fatores da imigração, né? O domínio dos minifúndios das heranças, incorporação dos minifúndios por latifúndios de cultura e de exportação, porque a produção de soja, ela começa na região sul por conta do clima, né, gente? A soja, ela é, naturalmente, ela é uma planta adaptada para o frio, mas com toda a tecnologia, acabaram desenvolvendo sementes que se adaptam a áreas mais secas e um pouco mais quentes, como é a região centro-oeste. Por isso dessa expansão também, tá? E mesmo com tudo isso que eu falei, né, com todo esse contexto, a região sul ela apresenta um dos maiores indicadores nacionais na área de educação e saúde e estão entre os primeiros em qualidade de vida. Mas isso não quer dizer também que não tenha pobreza. A gente também vai falar isso um pouco mais à frente. Bom, e aí eu trouxe um exemplo do mapa, né, da expansão da produção de soja. Isso eu falando só da produção de soja. A gente tem que lembrar que tem outras produções, né, que também são grandes carros-chefes de commodities do Brasil, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que também acaba sendo produzida ali, principalmente no norte do Paraná. Então, vocês vêm comparando de 77 a 2002. De 77 a 2002 teve um grande avanço da produção de soja, principalmente ali para o centro-oeste. A gente já vê ali se estabelecendo perto da região norte, em regiões ali de divisa do centro-oeste com o oeste do nordeste. E aí, enquanto do desenvolvimento econômico da região sul, como a gente já falou um pouco sobre agricultura, então a gente vai voltar, vai continuar falando sobre ela. A economia da região sul, ela é altamente desenvolvida e muito pautada na agricultura, principalmente por conta do intenso processo de modernização, tá? E aí se tornou cada vez mais mecanizada e capitalizada. Quando a gente estuda sobre agropecuária brasileira, a gente vê que tem um grande salto de desenvolvimento da agricultura com a mecanização e a capitalização, né, financiarização, ou seja, a aplicação de dinheiro para essa atividade, assim como qualquer outra atividade, você está no investimentos. Com a mecanização, acaba que tem uma maior produtividade, você consegue produzir mais rápido e ter mais ganhos com isso. Tá? E aí, ao norte do Paraná, é uma área de agrícola muito desenvolvida, a mais desenvolvida do estado. Lembrando novamente que ali divisa com o oeste de São Paulo. E aí a gente tem essa influência também, dessa proximidade. É um grande complexo agrícola para aquela área. E tem uma estrutura fundiária também baseada em médias e pequenas propriedades, principalmente médias. E aí a gente tem também implantação de lavouras comerciais de soja, trigo e arroz. O trigo e o arroz vêm principalmente da região sul. A soja hoje em dia já é mais produzida no centro-oeste. E o restante do estado do Paraná tem uma produção agropecuária ampla e variada, beleza? E também tem influência da atividade madeireira por conta ali da exploração principalmente dos pinheiros do Paraná. E em Curitiba, mesmo com essa predominância da atividade agropecuária, a gente tem em Curitiba um parque industrial de grande relevância econômica. E aí, nessa questão mais precisa, mais vindo para Santa Catarina, a gente tem ali o Vale do Itajaí, o norte que tem o mapa aqui do lado, né? Exatamente do lado do tópico do Vale do Itajaí, que é uma zona mais dinâmica de Santa Catarina, com vales profundos e caracterizam a área de colonização italiana e alemã, tá? E a gente tem a influência de Blumenau, como a gente já viu falando sobre a questão de cultura, né? Da composição da população da região sul. E aí,
continuando, falando sobre desenvolvimento, a gente tem também a zona da Serra Gaúcha, principalmente com a colonização alemã e italiana, apresentando também uma estrutura fundiária de médio e pequeno porte, tá? E a produção agrícola é bem diversificada nessa área, tá? Tanto para pecuária quanto para frigorífica de laticínios, ali a exploração do leite também e dos seus derivados. E no Centro-Sul gaúcho a gente tem as regiões de Porto Alegre, com a metrópole com expressivo desenvolvimento industrial, e a gente tem a área da Campanha Gaúcha, tá? Que está aí no mapa também, em verde, que é uma área já mais desenvolvida para característica de estabelecimentos de pastoris, tá? E também a gente tem exploração das vinícolas nessas áreas, tá? Como está aí na parte de baixo aí a exploração, a fotinha do gaúcho ali, né? Com o seu cavalo cuidando da terra. E com isso, a gente tem essa influência por conta das paisagens naturais. Relembrando, é uma área ali dos pampas gaúchos, nos nossos campos, né? Áreas principalmente de pasto natural. E isso favoreceu o desenvolvimento da pecuária extensiva extensiva e de corte na região sul. E isso tem também a predominância da grande propriedade e do regime de exploração direta, ok? Com a criação extensiva, ou seja, o gado solto, e exige poucos trabalhadores com isso. E também explica o fato da população rural ser pouco numerosa na região. E aí, a mecanização da agricultura e da agroindústria também contribuíram para a expulsão das famílias do campo para a cidade. A gente tem que lembrar tanto que a estrutura brasileira, a fundiária brasileira, ela caracteriza com esse intenso êxodo rural, né, no Brasil como um todo, e a mecanização também veio para contribuir, porque com a alta mecanização você diminui a quantidade de mão de obra. Então acaba que esse pessoal, essa população que antes servia de mão de obra para a área agrícola, ela vai para as cidades tentar a vida. Então a gente tem como consequência do êxodo rural a formação de bolsões de misérias, principalmente nas grandes cidades da região sul. E aí, continuando a agropecuária, lembra que eu falei que eu ia falar sobre a miséria. A gente tem, mesmo com todo o desenvolvimento da região, a gente tem também miséria. Mas voltando às atividades ricas, como a agropecuária, ela continua a desempenhar um importante papel na economia regional, e o uso das técnicas modernas acabou propiciando a produtividade da cultura do trigo, milho, arroz, feijão, tabaco nos estados da região. E também a gente tem a criação de aves e suínos, principalmente no Paraná, tá? E a extração, o extrativismo de madeira e pinho, principalmente no oeste de Santa Catarina. E no norte do Paraná, como eu falei, o seu povoamento tem a relação total ligada com a economia paulista e também com a produção agropecuária paulista, ali com todo o complexo agroindustrial que eu já falei para vocês. E, continuando, como a agroindústria, ela é muito importante, a agroindústria porque são as atividades industriais que são totalmente dependentes, em grande parte dependentes das produções agrícolas, tá, gente? Por isso, agroindústria. Então, essas agroindústrias, ela por boa parte da produção de alimentos e matérias-primas do Brasil. E aí, também, com base no médio porte familiar, em que o trabalho é realizado pela própria família, dessa mesma forma. E o extrativismo vegetal, com a mata de araucária, já comentei um pouco, que isso se aproveita da abertura, né, dessa mata e homogeneidade. Isso acaba facilitando para o processo de exportação. E a gente tem principalmente exploração sobre o pinheiro do Paraná, o imbuia e o cedro, tá? Ou cedro, que acabam sendo aproveitados para a fabricação de papel e celulose. E aí a gente tem um grande desmatamento também dessas regiões naturais. E como a região sul ela não apresenta uma grande disponibilidade de recursos, isso acaba sendo influência da estrutura geológica, do espaço em si, por conta dessa baixa oferta, mas ainda tem a ocorrência de cobre no Rio Grande do Sul e de chumbo no Paraná. Tá? Mas a principal produção é do carvão de pedra, que é um carvão que não é de uma grande qualidade e que acaba quando eles são usados em termoelétricas, ou seja,
queimam para gerar energia, ele acaba sendo misturado com carvão importado de maior qualidade, de melhor qualidade. E, para finalizar, a região sul é a segunda mais industrializada, somente atrás da região sudeste, e as atividades rurais que acabam comandando essa atividade. E o Porto Alegre é o maior centro urbano, majoritariamente industrial, com influência de indústrias metalúrgicas, químicas, de couro, de bebidas e de produtos alimentícios e têxteis. E Curitiba sendo o segundo maior centro, também com atividades metalúrgicas, mas com influência das madeireiras, fábricas de alimentos e do ramo automobilístico. Então é isso, pessoal. Revisão está aí. Qualquer coisa, chamam algum professor, fala na plataforma também da monitoria. E até mais. E espero que vocês também vão muito bem nas provas finais. Tchau, tchau.